Você já deve ter sentido um frio na barriga por alguém, uma falta quando outra pessoa não está. Amor pode estar envolvido com entrega, conexão e desejo de estar junto. Mas e quando essa entrega vira submissão? Quando essa conexão vira medo, desespero pela ausência causando anulação total de si? A dependência emocional é um laço invisível, mas sufocante. O medo ganha força, medo de ficar só, de não ser amado, de não existir sem o outro e pode levar a sérias consequências para ambas as partes envolvidas. Hoje, no Mistérios da Mente, vamos mergulhar nesse universo silencioso, onde as relações deixam de ser abrigo. Vamos ouvir a psicóloga e sexóloga Michele Sampaio, o psicanalista Vitor De Gasperi e o psiquiatra Eudi Lobo para entender como nasce a dependência e quais são os seus sinais. E mais importante, como romper esse ciclo sem perder a si mesmo no processo? A dependência emocional são pessoas que sentem que precisam de uma outra. Então, em geral, se dá em relacionamentos afetivos amorosos, mas é uma pessoa que ela precisa da aprovação, ela precisa da aceitação, ela precisa se sentir querido por aquela pessoa ou querida por aquela pessoa com a qual ela se relaciona. Então, a gente fala que a dependência emocional ela está numa insegurança muito grande e às vezes numa baixa autoestima, que faz com que eu dependa de outra pessoa que me complete. A dependência emocional, ela traz primeiro a ideia de que uma pessoa se organiza a partir da outra. Ou ela se coloca no mundo e se postura e se expande pelo mundo através da outra, à medida de que na ausência dessa outra, numa ausência simbólica, até às vezes em casos mais graves uma ausência física, ela não consiga realmente ter uma linha de construção, uma linha de organização, uma linha de caminho mínimo de qualidade de vida. Então ela precisa sempre se entrelaçar com o outro, seja psiquicamente, seja na rotina, seja de qualquer forma, para que se sinta minimamente segura, para que caminhe naquela direção. Dependência emocional não é um termo técnico, médico e nem psicológico. Então, por isso, tem vários conceitos e a maioria deles não são consensuais. Trata-se de pessoas ou grupos de pessoas que têm uma relação de necessidades com outra ou outras de maneira contínua e que, quando isto é interrompido, ameaçado ou dificultado, a pessoa apresenta reações psíquicas variadas, desde insônia, ansiedade, depressão, mudança do padrão de apetite e algumas vezes até dificuldade para trabalhar. Na dependência emocional, uma condição clínica mais patológica é o chamado transtorno de personalidade dependente, em que a pessoa, historicamente, ao longo da vida, especialmente começado no final da adolescência, começo da idade adulta, tem de maneira alternada ao longo do tempo relações marcadas por extrema dependência, ou seja, muito maior do que a média das pessoas nas relações com outros. A gente vê dependência emocional também, às vezes até com amizade, mas algumas características de dependência emocional que se apresentam dentro de famílias. Apesar de ser muito mais frequente a gente falar assim em namoros, casamentos, ou seja, nas relações amorosas. A dependência emocional não precisa vir só de parceiro, só de relacionamento amoroso. Ela pode vir de qualquer tipo de relação que tenha uma relação afetiva funcional. Pode ser que a dependência ocorra em núcleos, por exemplo, no trabalho. Às vezes tem gente que fica dependente emocionalmente só num núcleo, por exemplo, né? No núcleo do trabalho. Mas, em geral, pensando na vida, pode ser qualquer pessoa que tenha um elo funcional ali por perto. É muito natural que as peças mais próximas exerçam essa função. Então, normalmente, pai, mãe, ou irmãos, ou relacionamento, ou no caso do trabalho que eu falei, uma companheira de trabalho, um chefe direto, mas normalmente está num sentido mais amplo e está nasquelas pessoas que têm uma história de continuidade, principalmente se vem da infância com aquele sujeito. Então, normalmente os pais, ou os avós, os cuidadores mais próximos estão nessa função. Então, cria-se ali uma dependência sobre alguém que aquele sujeito se sente profundamente interligado, profundamente seguro. Então, para alguém ter essa capacidade de guia, essa capacidade de orientação,
normalmente está alguém que é muito histórico na vida, ou pode ser uma relação, mas é porque a relação tem um outro efeito. Pode ser uma relação que chegou agora, mas é porque a relação ela estressa outros sentimentos. E aí normalmente há uma transferência, não é que a dependência emocional começa ali, mas aí ela consegue migrar da família para um personagem que talvez esteja mais próximo, como no relacionamento amoroso. A independência emocional ela é identificada principalmente quando você vê que a pessoa ela perdeu uma linha própria, ela não tem um certo trilho autoral. Ela precisa passar pela vida do outro para que a vida dela ganhe um eixo ou ganhe um sentido, como uma validação ao lado, paralela, ou uma própria decisão, uma própria organização para conseguir realizar alguma coisa. Todo mundo precisa, mais ou menos, de alguém, de uma parceria, de um companheiro, de uma amizade, de uma relação, de uma família. É natural a inter-relação, né, humana, mas você vê que não há uma independência. Ela precisa quase que o outro a guie ou dê uma segurança completa para que ela minimamente concretize, às vezes, o básico da vida. Às vezes, a linha básica de sobrevivência, a linha básica de se estar vivo. E aí você percebe que isso não faz muito sentido, porque uma pessoa que está tão desorganizada, então, ao ponto de não conseguir fazer nada com independência, que é diferente de ter um conselho ou outro, mas precisar do outro como eixo principal, é uma pessoa, então, que não está funcionando com uma própria engrenagem, mas está precisando necessariamente, obrigatoriamente, da engrenagem do outro para que a sua própria engrenagem possa funcionar. A gente observa que pessoas que têm uma dependência emocional podem sim ter traços na infância. Então tem um autor, que é o Bowlby, que ele falava da teoria do apego. E ele falava que dependendo de como a gente recebia a nossa educação na infância e etc., a gente se transformaria em pessoas, vou colocar aqui, mais seguras ou inseguras. Então, se nós tivermos na nossa infância uma lacuna de afeto muito grande, então não recebemos carinho ou recebemos crítica, cobrança, a criança pode desde pequenininha ir desenvolvendo uma necessidade de agradar. Ai, para eles ficarem comigo eu tenho que agradar, para eles ficarem comigo eu tenho que fazer tudo certinho. E essa forma de necessidade de atenção e aprovação dos pais, essa pessoa carrega para a vida adulta. Então, numa próxima relação que ela for ter, e aí quando a gente está falando já dessas relações afetivas amorosas, esse comportamento de dependência vai estar presente novamente. As relações pessoais disfuncionais, especialmente aquelas marcadas pelo exagero, como, por exemplo, o exagero reconhecido numa relação com outra pessoa de dependência, leva ao desequilíbrio de múltiplas substâncias cerebrais, que é dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim, porque não há como ter o desequilíbrio de uma substância cerebral sem outras também simultaneamente estarem alteradas, quer seja na produção, na eliminação e nas reações. A dependência emocional vai interferir na relação amorosa à medida de que, numa relação, a complementariedade é absolutamente necessária para que haja a manutenção afetiva, a manutenção do amor, a manutenção do interesse. Se uma pessoa precisa da outra num grau onde ela praticamente se anula, esta outra, qual é a direção da dependência do outro, ela não tem o que buscar, não tem o que se nutrir, ela não ganha de volta algum ar mais complementar. E é muito pesado na psique de qualquer pessoa ter alguém que dependa de você. Alguém que precise de você plenamente para existir. Pode ali criar uma relação de codependência dos dois, mas muito pouco saudável, muito pouco evolutiva, muito pouco individual, porque as pessoas precisam de individualidade. Então, à medida de que essa mistura é tão apegada assim, de que esta dependência, como a palavra diz, causa um vício no outro, uma necessidade do outro para funcionar, você perde independência. Os dois perdem. Perdem intimidade, perdem independência, perdem um tom um pouco mais de arejado entre o casal, entre o casamento. Então, absolutamente fica um peso funcional e disfuncional que um busca, o outro tem que dar, e aí nessa necessidade de dar e buscar. A pessoa que tem um parceiro que tem uma dependência emocional dele, fica tendo que carregar um peso. E é muito cobrada, e é muito exigida, e muitas vezes diante de uma certa chantagem emocional, consciente ou não, que o parceiro acaba fazendo, porque vai colocar ali muito sofrimento mesmo, né? Se você não atender a todas as necessidades ou não cumprir aquilo que o outro está pedindo, o outro vai sofrer, é um fato. A questão é que esse não deveria ser a peça fundamental para que esse outro funcionasse. Falta no outro alguns funcionamentos, por isso se tornou dependente de você. Não dá para uma pessoa numa relação carregar a outra.
Não dá em qualquer tipo de relação. Então fica pesado para essa, porque provavelmente ela vai ter que abrir mão das suas individualidades, seus desejos, das suas ambições e até da vontade e necessidade, muitas vezes, dessa pessoa precisar da outra. Essa pessoa precisa ser acolhida também. E como que ela vai buscar alguém que só depende dela? Né? Fica desproporcional, fica uma relação parental, de fato, como mãe, filho, pai, filho, e não funciona como casamento. Os impactos, é lógico que a gente está falando aqui de uma baixa autoestima, uma necessidade de estar próximo, mas vamos pensar, se eu passo por muito tempo precisando da aprovação de alguém, sofrendo pela aprovação de alguém, essas pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver quadros de depressão e ansiedade. Porque é uma pessoa que ela está sempre num estado de alerta e de insegurança. Será que essa pessoa ainda gosta de mim? Será que eu estou fazendo tudo certo? O que eu preciso fazer para agradar? E esse constante estado de alerta é o que acaba impactando emocionalmente e trazendo, sim, sintomas mais graves mesmo, como transtornos depressivos ou transtornos ansiosos. A dependência emocional, a gente vai falar que tem bastante a presença dos ciúmes, mas é diferente, não é um ciúmes patológico, não é que eu fico querendo controlar. Eu tenho ciúmes porque eu quero que aquela pessoa me dê atenção, eu tenho ciúmes porque eu tenho medo que aquela pessoa largue de mim. Então, quando a gente está falando de gênero, a mulher, culturalmente, ela foi mais ensinada, ainda, né, nas gerações atuais, de que ela precisaria ter um relacionamento. Assim como a mulher também foi mais ensinada que ela era mais frágil, que ela precisaria demonstrar afeto. Mas, ao meu ver, esse ensinamento de que a mulher tem que encontrar uma parceria, e por muito tempo a educação era heteronormativa, essa mulher tem que encontrar um parceiro, pode também fortalecer a ideia de que ela não é suficiente para estar só. Então a mulher ela acaba tendo mais expressão emocional e sentindo mais a necessidade de estar num relacionamento. Mas homens também sofrem bastante, porque daí no oposto, homens aprenderam que não deveriam expressar suas emoções. Então eu vejo, já recebi no meu consultório muitos homens sofrendo e tentando esconder aquele sofrimento. Eu dependo emocionalmente, eu sofro com isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que demonstrar que eu sou fortão. Então, eu acho que a diferença de gênero está um pouco na forma que isso se apresenta. A relação sexual ela pode ser uma das formas, né, que a dependência emocional se apresenta. Como eu estava colocando, uma das grandes características é sentir-se aprovado pelo outro, sentir-se querido pelo outro e até mesmo sentir-se desejado pelo outro. Então, às vezes, a relação sexual ela vem como uma validação disso. Essa pessoa me deseja, essa pessoa quer estar comigo, né? Então, o sexo ele entra ali como um termômetro de que eu ainda estou vinculada àquele outro. A dependência emocional pode ser confundida com outros transtornos à medida de que, primeiro, um transtorno pode dar gatilho a outras coisas, a outras inseguranças. Então, às vezes, uma depressão, uma ansiedade pode muitas vezes despertar angústias que estavam guardadas e que, quem sabe, com uma organização anterior não depressiva, ela não atingisse esse pico. Mas se o problema apareceu, se a dependência apareceu, ela existe de fato. Ela nunca vai ser um falso positivo, digamos assim. Ela existe, só que talvez ela não teria ganhado volume, ou talvez não teria sido importante ao ponto de interferir na relação se não tivessem outras patologias associadas. Então precisa ver que combinação que potencializou essa dependência de existir. Ao longo do episódio, já ouvimos como a dependência emocional se forma, os possíveis traumas envolvidos e as características. Mas saber de onde vem o problema é só o começo. A grande questão é o que fazer com isso? Como sair de um relacionamento que parece ser o único alicerce? Como deixar de implorar por migalhas? A partir de agora, vamos falar sobre caminhos para tratamento. Os sintomas da dependência emocional, quando há dificuldades que não chegam ao padrão de prejuízo funcional e de sofrimento, é apenas acolhimento, inclusão de relações familiares, de amizade, para contribuir que essa pessoa lide melhor com essa situação e não evolua para uma condição doentia. Ou seja, especialmente quando não tem ainda sofrimento e nem limitação da capacidade produtiva, acolhimento e psicoterapia, especialmente essa psicoterapia cognitiva comportamental. Quando esta pessoa tem esses sintomas de insônia, mudança do apetite, dores no corpo, irritabilidade, algumas vezes até conflitos
com agressões verbais e físicas pela dependência, há a necessidade de sabermos quais são os sintomas predominantes. Se eles forem de insônia, o tratamento medicamentoso da insônia. Se os sintomas predominantes forem de irritabilidade, por exemplo, o uso de medicamentos anticonvulsivantes. Se for de sintomas depressivos, antidepressivos, e existem situações onde essas pessoas não se admitem numa condição psiquiátrica doentia e não aceitam os medicamentos psiquiátricos. Nessas situações, nós temos toda a liberdade, flexibilidade e possibilidade de indicá-las para outros tratamentos médicos, como, por exemplo, a acupuntura, que é um tratamento administrado por médico, sem o uso de remédios, e algumas situações também têm bons resultados com tratamentos homeopáticos. Ou seja, existem necessidades nestas condições de dependência doentias que o tratamento, além de ser psiquiátrico, pode ser também em outras especialidades médicas, como, por exemplo, acupuntura e homeopatia. É um caminho longo e um pouco árduo, né? Em especial se a gente está falando dessas pessoas que carregaram essa característica ao longo da vida, ou seja, desde a infância. Às vezes essa insegurança e dependência pode aparecer em outros aspectos da vida da pessoa. Então não tem jeito, o melhor caminho é buscar uma psicoterapia. A terapia ela vai te ajudar a entender o porquê você está dependendo daquela pessoa. Muitos de nós queremos um relacionamento e tá tudo bem. Porque o relacionamento nos faz bem, porque a gente quer dividir, às vezes, a vida com o outro, mas não porque eu preciso desse outro, né? E quando entra nessa relação, às vezes sair sozinho dela é difícil. Então a terapia pode te mostrar o porquê dessa dependência, porquê às vezes dessa insegurança ou baixa autoestima, e mudar a forma de pensar e se comportar é o primeiro caminho para poder sim continuar num relacionamento, mas de forma mais saudável. A quebra de uma relação que tem dependência emocional pode correr um risco de uma desorganização maior para aquele que é dependente. Provavelmente para aquele que não é dependente, cujo é o objeto da dependência, esse talvez encontre alívio. Isso sim, esse talvez encontre a vida podendo serenar um pouco, as cobranças diminuírem. Mas aquele que depende talvez fique absolutamente desorganizado. E aí ele vai precisar jogar essa dependência para alguém. Ele vai ficar como um vulcânico mesmo, emocionalmente falando. E se ele não for acolhido, claro que pode ser uma desorganização que pode levar a coisas mais graves, a um sofrimento muito maior, mas em geral essa pessoa vai atingir um nível de sofrimento que ela vai buscar desesperadamente acolhimento, seja num profissional, ou seja em amigos, seja na família, e é importante que seja acolhido e, quem sabe, nessa oportunidade direcionado para um tratamento adequado. Né? Quando eu me sinto muito dependente de alguém e aquele alguém, de repente, quer romper comigo, eu posso sentir um vazio muito grande. E é esse vazio, essa sensação de angústia que pode levar uma pessoa às ações extremas. Tanto de começar a perseguir aquele outro que não quer mais estar no relacionamento, ou até mesmo achar que um sentimento, vamos dizer assim, de menos-valia. Se o outro não quer estar comigo, então deve ser porque eu não presto para nada. E algumas pessoas chegam, sim, às vezes a uma tentativa de suicídio. Nesses casos extremos, ajuda. Rede de apoio é fundamental. Então é claro que é muito difícil eu reconhecer que eu estou passando por isso, ou reconhecer que eu tenho essa dependência. Mas se o primeiro passo for reconhecer que eu estou sofrendo demais pelo término do relacionamento, ou estou angustiado demais, compartilhar com familiares, com amigos, que possam ser essa rede de apoio nesse momento transicional, às vezes de um término de relação, ou até mesmo dentro de uma relação, mas tentando fazê-la melhorar, né? E a própria psicoterapia. Em alguns casos mais extremos, onde a pessoa pode estar vivendo um quadro já de depressão ou ansiedade, às vezes o acompanhamento psiquiátrico, né, para um tratamento medicamentoso também vai se fazer necessário. Quando a pessoa tem a condição única de dependência, ou mesmo transtorno de personalidade dependente, dificilmente desencadeiam-se crises enormes que precisam de um pronto-socorro. Agora, como infelizmente a maioria das condições de sofrimento psíquica, emocional, psicológica, psiquiátrica, geralmente elas acontecem em comorbidade, ou seja, por exemplo, o transtorno de personalidade dependente, mais transtorno bipolar, transtorno de personalidade dependente, mais dependência de álcool, transtorno de personalidade dependente, mais
fobia social. Então, nessas situações onde existem comorbidades, o quadro de dependência doentio, mais outro diagnóstico, aumentam-se as chances de terem repercussões de urgência, como, por exemplo, automutilação e, especialmente, o que mais preocupa, de tentativa e, infelizmente, algumas vezes até do êxito no suicídio. Caso a pessoa queira abordar com o parceiro uma dependência emocional, seja dela com o outro, ou ela reparando que alguém depende dela, a forma de abordar, primeiro, é sendo transparente com os sentimentos, absolutamente. Se ela quer manter essa relação, ela precisa ser honesta, transparente. Agora, este outro não vai poder ser aquele que vai te tratar. Você precisa de ajuda profissional. Não dá para sair de uma dependência emocional só no diálogo entre o casal, porque isso envolve saúde mental, isso envolve traumas, isso envolve outras questões estruturais que uma relação não dá conta. A relação, ela tem que dar conta da relação. E claro que isso envolve as vidas pessoais, mas o projeto de você tratar alguém que tem realmente um problema grave, um problema emocional, é algo que precisa ser extremamente dedicado e cuidadoso e profissional. Então, à medida de que eu quero organizar a relação e me tratar, eu posso pedir para esse outro compreensão, paciência, ajuda, para que eu possa ser encaminhado para um profissional e para que esse outro tenha paciência de perceber minhas evoluções, ainda que de vez em quando eu não consiga, ainda que de vez em quando eu ainda seja o que eu sou, né? Reverbere a minha dependência. Mas eu preciso estar totalmente aprofundado e integrado a um tratamento, porque senão eu vou transbordar muito para a relação. E a relação não pode sustentar e não vai sustentar o sintoma, ou pelo menos o grosso do sintoma de uma questão mental. Transtorno de personalidade dependente, felizmente, tem tratamento e, melhor do que tudo isso, tem resolução, especialmente através da psicoterapia, porque o tratamento medicamentoso geralmente é para o alívio de sintomas ou tratamento das comorbidades, mas é através da psicoterapia que se reestruturam pensamentos, comportamentos e sentimentos para essas pessoas ficarem mais funcionais, adequadas e mais aceitas nos seus relacionamentos. A pessoa que tem dependência emocional precisa buscar ajuda através de duas vias. Primeiro, ela precisa tratar e ir atrás da causa, ir atrás da origem disso. Mas às vezes ela não tem condição química, emocional de se colocar em tratamento. Se ela não está conseguindo sentar no consultório e conversar, porque às vezes está muito desorganizada, ela precisa de uma psiquiatria para dar uma baixada, uma anestesiada, para que ela consiga desenvolver um trabalho psicológico. Se ela já consegue tratar psicologicamente, vamos embora, psicólogo. E aí na visão da psicanálise ela vai ocorrer ali uma investigação mesmo de aonde que a coisa não desenvolveu, aonde que ficou uma fissura emocional que não foi desenvolvida, que ficou preso ali uma necessidade do outro, uma carência do outro, para que aquilo possa ser visto, identificado e manuseado com consciência. Provavelmente tem ali as relações com seus pais, relação com seus cuidadores, uma falha de segurança e de cuidado afetivo lá do passado, que então, quando reconhecido, a gente começa a trabalhar no paciente como que ele pode ser independente, autoral do seu próprio cuidado. Para excluir o outro? Não, não é para excluir ninguém, mas para que ele tenha um pouco mais de autonomia no cuidado e assim as relações sejam menos dependentes e possam ficar mais horizontais, que aí é a forma que uma relação funciona. Relações verticais nunca vão dar certo. O transtorno de personalidade dependente muitas vezes é questionado como diagnóstico, só porque ele é reconhecido nas categorias internacionais diagnósticas e, obviamente, em sendo uma condição clínica, eles exigem tratamento. Ficamos sempre muito tristes quando ouvimos, inclusive profissionais da saúde, desconhecedores do assunto, falarem que isto é falta de vergonha na cara, fraqueza, simulação. Ou seja, de fato, estas pessoas que nós chamamos carinhosamente e com muita receptividade de pacientes, eles sofrem e, pior que isso, outras pessoas do seu entorno ou aqueles que estão no relacionamento, quer seja familiar, de amizade, de trabalho, também sofrem, porque geralmente são altamente solicitantes, ainda que a outra pessoa não esteja disponível. Eu acho que um dos primeiros sinais é
uma sensação. Eu sempre coloco duas coisas para os meus pacientes, que é uma sensação de angústia e vazio muito grande quando aquela pessoa não está com você, né? Então, se você tem qualquer iminência que a pessoa, sei lá, ficou chateada com você por algum motivo, demorou para responder uma mensagem, né, não te elogiou e aquilo produziu uma angústia, um vazio muito grande, isso pode ser um sinal. Tá tudo bem nós termos descontentamentos dentro do relacionamento, mas quando a gente acha que esse sentimento ele tá muito forte, muito excessivo, ele pode ser um primeiro sinalzinho de que eu esteja dependendo emocionalmente da pessoa com a qual eu me relaciono. Eu acho importante dizer que as pessoas não podem confundir e nem naturalizar o gostar com dependência emocional, ou ser atraído com dependência emocional, até a paixão com dependência emocional. Tem gente que se defende da dependência emocional falando que gosta muito, que ama muito, que só quer muito, e não é bem assim. Não existe nenhuma relação saudável, e nem individualmente a saúde mental vai ver como saudável, alguém que abre mão de si, da sua individualidade, da sua existência, para viver uma relação, ou para agradar o outro, ou para ter um amor vivido com o outro. Isso não existe. Sempre é preciso um equilíbrio. As individualidades precisam se permanecer ativas mesmo entre um relacionamento, seja lá qual for. Então, grandes amores, grandes paixões não machucam e não destroem vidas individuais. Então, uma coisa é dependência emocional, outra coisa é gostar muito. Claro que uma pessoa com dependência emocional pode estar gostando muito, mas não quer dizer que uma coisa justifique a outra. Buscar ajuda é um ato de coragem, reconhecer padrões é um passo de liberdade. E lembrar que você tem valor, mesmo quando o outro vai embora, é a chave para quebrar esse ciclo. No fim das contas, o maior vínculo que precisamos fortalecer é com a gente mesmo. Agradecemos nossos especialistas que nos ajudaram a entender melhor sobre o assunto. Se você tiver uma sugestão de tema, por favor, deixe nos comentários. Estamos sempre em busca de desvendar os mistérios da mente.